Olá, querido aluno e aluna, eu sou o professor Chicão, o professor de física de vocês. No vídeo de hoje nós vamos tratar do conceito de força e também vamos falar sobre a segunda lei de Newton, chamada de princípio da dinâmica, princípio fundamental da dinâmica. Inicialmente, é necessário que vocês entendam o conceito de força. Força é um agente físico resultado da interação entre dois ou mais corpos, é uma grandeza vetorial e ela é capaz de, num corpo, causar, primeiro, uma deformação deste corpo, segundo, alterar sua condição de estado, ou seja, mover o corpo que está parado ou parar o corpo que está se movendo. Em síntese, você não vai ter nunca um corpo isolado exercendo ou aplicando uma força. Então, fazendo uma leve brincadeira, quando o He-Man, lá do desenho animado, ergue a espada e grita: "Eu tenho a força!", do ponto de vista físico, ele comete um equívoco, porque fisicamente ninguém pode ter força. Você é capaz de aplicar forças ou receber a ação de forças. Do ponto de vista físico, ninguém isoladamente vai aplicar ou vai receber ação de forças, porque as forças vão existir sempre aos pares. Então, se alguém me perguntasse, ou se perguntasse a você, qual a quantidade de forças existente no universo, provavelmente você não vai saber dizer quantas existem, nem tampouco eu saberei dizer quantas existem. Mas nós poderemos fazer uma afirmação: certamente esse número será um número par de forças, porque, como a gente vai ver lá na terceira lei de Newton, a toda ação tem uma reação. Ou seja, como força é resultado da interação entre corpos, tem que haver pares de forças existindo. Sempre que eu aplicar uma força, vai existir uma força em sentido contrário, chamada de reação, mas isso é tema para a nossa aula próxima, que é a terceira lei de Newton, ou princípio da ação e reação. Assim sendo, vamos organizar tudo o que eu falei até agora na nossa lousa. Então aqui eu elenquei de forma resumida as características de uma força. É um agente físico capaz de deformar um corpo. Se eu pego uma lata de refrigerante e aperto, comprimo ela, eu causo nela uma deformação, porque atuou sobre ela uma força. Capaz ainda de alterar a condição de estado. Quando eu digo condição de estado, é mover quem está parado. Se eu chutar a bola que está parada, ela vai se mover, porque houve a ação de uma força. Eu apliquei uma força sobre a bola e fiz com que ela se movesse. E ainda parar quem está se movendo. Quando o carro está se movendo, que você aciona os freios, então surge uma força de atrito que vai fazer com que esse carro pare. O atrito entre os pneus e a pista. E ainda, é uma grandeza vetorial, e se é vetorial, galera, lembram-se? Precisa ter três características para ficar bem definida: módulo, direção e sentido. E além disso, a direção e o sentido desse vetor será exatamente o mesmo da aceleração vetorial. Dito isto, nós ainda podemos falar que existem alguns tipos de força. Os tipos de forças que podem aparecer são classificados em dois grupos, que são forças de contato, forças de ação à distância. Qual a diferença entre elas, então? O que chamamos de força de contato, como o próprio nome diz, é quando há o contato direto entre os corpos. Por exemplo, quando eu empurro o carrinho no supermercado, minha mão está em contato direto com esse carrinho. Então aí eu tenho uma força de contato. Quando um carro, através de um cabo de aço, puxa um outro veículo, então aí também há o contato. E as forças de campo ou ação à distância são aquelas que necessariamente não há o contato entre os corpos, como por exemplo, força gravitacional, força elétrica, força magnética. A Lua está presa à Terra por causa da força gravitacional. Ela orbita em torno do nosso planeta devido à ação da força gravitacional. Assim como o nosso planeta está preso ao sistema solar, orbita o Sol graças à ação da força gravitacional. Você certamente já fez aquela brincadeirinha de colocar uma moeda em cima da mesa, pegar um ímã, ou como popularmente chamamos de azogue, colocar o ímã por baixo da mesa. À medida que você move o ímã, a moeda também se move em cima da mesa. Mesmo não havendo um contato entre a moeda e o ímã, existe entre elas uma força de interação aí, que seria a nossa famosa força magnética. O elétron orbita o núcleo do átomo. Mesmo sem o elétron estar em contato com o núcleo, existe entre eles uma força de ação à distância. Vamos organizar isso aqui também. Então aqui eu elenquei as características que acabei de falar: força de contato, contato direto, segurar um livro, força de campo ou ação à distância, quando não há o contato entre os corpos, força gravitacional, força elétrica e força magnética são os principais.
Existem outros tipos de forças que podem aparecer, como por exemplo, a força elétrica, a força peso, a força normal, a força de tração, a força magnética, a força de interação forte, força de interação fraca e etc. Mas eu tenho um vídeo que fala sobre as principais forças da mecânica que você poderá assisti-lo clicando no card que aparece aí em cima e também vai estar na descrição desse vídeo. Então, dito isto acerca da força, e eu espero que vocês tenham entendido basicamente que só há força se houver interação entre corpos, então você jamais poderá fazer a afirmação do tipo eu tenho força, fulano tem mais força do que Beltrano e assim sucessivamente. Você pode afirmar que há interação e dessa interação vai surgir uma força que poderá causar três coisas: deformar ou alterar a condição de estado, ou seja, mover quem está parado ou parar quem está se movendo. Dito isto, nós podemos passar para a segunda parte da nossa aula, que é definir a segunda lei de Newton. Se você não viu o vídeo sobre a primeira lei de Newton que gravei aqui no meu canal, basta clicar no card que aparece ou então ir lá na descrição do vídeo, tá lá um link na descrição que o encaminhará até essa aula gravada recentemente. Vamos lá. A segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica, fala exatamente da alteração da condição de estado de um corpo. Segundo Newton, a variação do momento linear de um corpo, ela é diretamente proporcional à força resultante aplicada a este corpo. Mas vamos falar em termos de uma linguagem acessível para você que vai fazer o Enem, para você que vai fazer a prova de vestibular. Vamos falar na linguagem que nós conhecemos a segunda lei de Newton do nosso cotidiano. Então, de maneira simplificada, eu posso dizer para vocês que a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, estabelece que a aceleração adquirida por um corpo será proporcional à força resultante que ele é aplicado. Em outras palavras, o que é aceleração? Aceleração é variação do vetor velocidade com o tempo. Quando eu digo que a força resultante é diretamente proporcional à aceleração, eu estou dizendo que a força resultante é a responsável pela variação do vetor velocidade na unidade de tempo. Entendam que, se a velocidade variou, quem causou essa variação foi a ação de uma força. Acelerar um corpo significa aplicar uma força na mesma direção e sentido do movimento. Retardar um corpo, desacelerar um corpo, significa aplicar uma força resultante na mesma direção, porém em sentido contrário ao movimento do corpo. Tem muito aluno que confundem e acham que a aceleração é a responsável por variação no vetor velocidade. Isso é um engano do ponto de vista físico, porque quem faz essa variação do vetor velocidade é a ação de uma força. E você não vai errar mais isso aí na sua provinha. Caso apareça qualquer abordagem teórica nesse sentido, você automaticamente vai lembrar dessa dica do professor Chicão. Quem causa a variação na velocidade é a ação, uma força. Mas eu posso expressar isso tanto fisicamente quanto matematicamente. Veja, fisicamente então, eu posso definir que a segunda lei de Newton, ou princípio fundamental, é definido da seguinte forma: a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante que lhe é aplicada. E aqui tem um detalhe: força resultante. Chicão, o que é essa força resultante? Eu tenho uma videoaula que fala sobre vetores, e lá em vetores eu defino o conceito de vetor resultante. Como força é um vetor, aquele conceito também se aplica ao conceito de força resultante. Mas se você não viu esse vídeo, basta clicar no card que vai aparecer aqui em cima, mas também o link estará na descrição desse vídeo. Mas, para lembrá-los de forma rápida, a força resultante é uma força que sozinha vai substituir todas as outras e produzir o mesmo efeito. Como calcular essa força resultante? Aí veja a nossa videoaula anterior sobre vetores, e você vai entender perfeitamente como fazer isso e a situação ou os casos particulares que vão existir. Agora, como expressar isso matematicamente? Posso expressar que o módulo da força resultante será, ou matematicamente, eu posso expressar que a força resultante, o vetor força resultante, vai ser igual ao produto da massa vezes o vetor aceleração. Para encontrarmos o módulo da força, basta substituirmos aqui os módulos da massa e da aceleração. No sistema internacional, isso eu tenho sempre tratado para vocês, quais seriam as unidades? Nós temos por unidade no sistema internacional as seguintes: a massa é dada em quilogramas, a aceleração metro por segundo ao quadrado e a força resultante, aqui eu já deixo um adendo: toda e qualquer força no sistema internacional será dada em Newton, em homenagem a um físico inglês chamado de Sir Isaac Newton, cujo o símbolo é um N maiúsculo. Agora, tomando por base a segunda lei de Newton, vamos fazer algumas aplicações disso que vimos aqui na nossa aula.